Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ecos da Fé. Este é um momento de pausa, um instante sagrado no meio da agitação do seu dia, um tempo que foi separado, divinamente orquestrado, para você e para o Criador. Convido você agora a encontrar um lugar de silêncio, mesmo que seja apenas o silêncio interior, um refúgio da alma no meio do ruído. Respire fundo, lentamente. Puxe o ar com a intenção de receber a paz. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, trazendo vida nova. Que ao expirar, libere. Libere as tensões acumuladas nos ombros. Libere a lista de tarefas da sua mente. Libere as preocupações, os ruídos do mundo lá fora. Feche os seus olhos por um instante. Não para fugir da realidade, mas para encontrar a realidade mais profunda. Permita que a paz de Deus, aquela paz que a lógica não consegue explicar, que excede todo o entendimento, comece a envolver o seu coração, a sua mente e o seu espírito, como um manto morno de proteção e amor. Estamos aqui reunidos em comunhão de pensamento, unidos por um propósito maior, um desejo que ecoa no fundo de cada alma humana, buscar a verdadeira prosperidade. Mas paremos aqui. Que prosperidade é essa? O mundo, com suas luzes brilhantes e suas vozes altas, nos fala constantemente de uma prosperidade que se mede em números, que se conta em saldos bancários, que se exibe em posses, em acumulação de bens. É uma prosperidade que exige esforço incessante, que nos coloca em competição constante. Uma prosperidade que, embora possa trazer um conforto inegável, muitas vezes vem acompanhada de uma ansiedade corrosiva, o medo constante da perda, da falha, e no fim do dia, um vazio que o dinheiro não pode preencher. Hoje, queremos elevar nosso pensamento acima dessa névoa. Queremos nos conectar em espírito e em verdade com a fonte de toda a prosperidade, aquela que não falha, que não se corrompe com o tempo, que não enferruja e que ladrão algum, seja o tempo ou a circunstância, pode roubar. Falamos da prosperidade da alma, da abundância transbordante da graça, da riqueza de um espírito que aprendeu a confiar plenamente no cuidado divino, não apenas quando o celeiro está cheio, mas especialmente quando ele parece se esvaziar. Falamos daquela prosperidade que Davi conhecia tão bem, que o fez declarar do fundo de sua experiência com Deus, mesmo sendo um rei que possuía tudo: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Esta é a convicção que buscamos hoje. Não uma esperança vaga, mas uma certeza visceral, a certeza interior de que, sob o cajado do bom pastor, estamos seguros, estamos guardados, estamos providos. Muitas vezes, nossas orações por prosperidade são limitadas, são pequenas, porque nosso entendimento dela é pequeno. Pedimos pelo pão e Deus, em sua infinita generosidade, deseja nos dar o banquete. Pedimos pelo alívio imediato da dívida, e Deus deseja nos ensinar os princípios da sabedoria na administração, da generosidade que multiplica, para que nunca mais sejamos escravos da falta. Pedimos pela segurança de um emprego, e Deus deseja nos revelar o nosso propósito, a nossa vocação, aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é a verdadeira fonte de segurança e realização. A provisão material é apenas uma consequência de um alinhamento espiritual. Deus deseja nos dar mais. Ele anseia por derramar sobre nós uma bênção que não podemos medir. Ele deseja nos dar paz em meio à tempestade financeira, aquela calma que olha para o boleto e diz: "O meu Deus é maior." Ele deseja nos dar força quando os recursos físicos e emocionais parecem escassos, um vigor que vem do alto. Ele deseja nos dar esperança quando o futuro parece uma tela cinzenta e incerta. Esta é a prosperidade que vem do alto, uma abundância que começa na fonte interna, dentro de nós, e transborda para o exterior, tocando todas as áreas da nossa vida, e não o contrário. Portanto, prepare o seu coração para esta oração. Sinta a seriedade deste momento. Não estamos aqui para apresentar a Deus uma lista de desejos, como se Ele fosse um mero provedor de bens. Estamos aqui para abrir o coração e perguntar:
com humildade e sinceridade: Senhor, o que tu entendes por prosperidade para a minha vida? O que tu desejas para mim? Estamos aqui para alinhar nosso coração ao dele, para sintonizar nossa vontade com a sua vontade perfeita e boa. Pedimos não apenas pelo pão de cada dia, mas pela fartura da presença do Espírito Santo em nosso lar. Pois onde o Espírito de Deus está, a alegria habita, a paz reina e a verdadeira provisão flui com naturalidade, como um rio que corre para o mar. Deixe que esta mensagem toque o seu coração, não apenas seus ouvidos. Se você chegou até aqui, talvez arrastando correntes pesadas de preocupação, sentindo o peso da dívida ou a angústia da incerteza, saiba que este momento não é um acidente. É um convite divino. É Deus sussurrando ao seu espírito: entregue esses fardos para mim. Abra as portas da sua alma. Destranque os quartos que você manteve fechados pelo medo. Permita que a provisão divina, em todas as suas formas gloriosas, provisão de paz, de sabedoria, de saúde, de finanças, de reconciliação, possa fluir abundantemente em todas as áreas da sua vida. Que esta oração que faremos juntos seja a chave que abre os reservatórios da graça sobre você e sua casa. Se esta mensagem, se estas palavras iniciais já começam a trazer um vislumbre de paz, um raio de esperança ao seu espírito, curta este vídeo. Este gesto simples, no mundo digital, é uma forma de dizer amém. É uma forma de declarar sua fé e de ajudar a espalhar esta luz para outros corações que também estão buscando. Compartilhe esta bênção. Pense em alguém, agora mesmo, que precisa ouvir que Deus é um Deus de abundância e não de escassez. Juntos, aqui no Ecos da Fé, nós fortalecemos nossa corrente de oração, criando uma onda de fé que pode mover montanhas. Vamos começar nossa jornada. A prosperidade divina, entenda bem, não é sobre o que temos em nossas mãos, mas sobre de quem somos filhos. Esta é a verdade fundacional. Somos filhos do Rei do Universo, somos herdeiros do Criador de todas as coisas, o dono de todo o ouro e de toda a prata, o pastor que conhece cada estrela pelo nome. E Ele, nosso Pai, tem prazer em abençoar seus filhos. Ele não é um pai mesquinho que nos dá pedras quando pedimos pão. Ele tem prazer em ver você prosperar, não para sua vanglória, mas para que você reflita a glória dele. Ele quer que você prospere em sabedoria, em amor, em graça e em paz. Muitos de nós fomos ensinados, talvez desde a infância, sem perceber, a operar dentro de uma mentalidade de escassez. Crescemos ouvindo frases que se tornaram verdades em nosso subconsciente. Não há o suficiente para todos. É preciso lutar ferozmente por cada migalha. Guarde para você, pois pode faltar amanhã, ou até mesmo a distorção de que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas a palavra de Deus, a nossa bússola, nos ensina diferente. Ela nos ensina que Deus nos dá ricamente todas as coisas para delas gozarmos. Ela nos ensina que o amor ao dinheiro, a idolatria da riqueza, é que é a raiz de todos os males e não o recurso em si. O problema nunca é o que está em nossas mãos, mas o que domina nosso coração. Nesta oração, neste tempo devocional, pedimos a Deus, antes de tudo, que cure a nossa visão. Que Ele, pelo poder do seu Espírito, quebre as barreiras da mentalidade de escassez que nos foram impostas pela vida, pelas dificuldades, pela cultura ou até mesmo por ensinamentos religiosos equivocados que glorificam a miséria como se ela fosse sinônimo de espiritualidade. Queremos aprender a ver o mundo através dos olhos da abundância de Deus. Queremos olhar para a semente e ver a floresta. Queremos olhar para o deserto e crer no maná. Queremos ver as oportunidades divinas escondidas no meio das dificuldades aparentes. A verdadeira prosperidade bíblica é holística, ela é completa. Ela envolve o espírito, a alma e o corpo, pois Deus nos criou como seres integrais. Ele deseja que você prospere em sua saúde, que seu corpo seja um templo forte e vibrante, para que tenha vigor para cumprir seu propósito. Ele deseja que você prospere em seus relacionamentos, que sua casa seja um lugar de paz, amor e harmonia,
e não de contenda. E sim, Ele deseja que você prospere em suas finanças, não para que você acumule tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem, mas para que você seja um canal de bênçãos, um agente do reino de Deus na terra, alguém cujas mãos estão sempre abertas, primeiro para receber de Deus com gratidão e depois para distribuir ao mundo com generosidade. Quando a Bíblia, no Salmo 1, fala do homem justo, daquele que tem prazer na lei do Senhor, ela usa uma metáfora poderosa. Ela o compara a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pense nessa imagem, uma árvore que não depende da chuva incerta, pois suas raízes estão fincadas na fonte constante, no ribeiro. Ela dá o seu fruto na estação própria, sem ansiedade, sem esforço desmedido, e cujas folhas não caem. E o Salmo conclui com uma promessa definitiva: tudo quanto fizer, prosperará. Esta é a promessa que buscamos. Não uma prosperidade mágica, instantânea, como um bilhete de loteria, mas a prosperidade que é fruto de uma vida enraizada nele, uma vida que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas, absolutamente todas as demais coisas, serão acrescentadas no tempo certo, da forma certa. Feche os olhos novamente, só por um momento. Sinta a presença serena que preenche este lugar, que preenche o seu quarto, o seu carro, onde quer que você esteja. Esta presença é real. Visualize com os olhos da fé um rio de água viva, cristalina, fluindo diretamente do trono de Deus em sua direção. Este rio é a sua graça inesgotável, é a sua provisão infinita, é o seu amor que não cessa. Não há falta nesse rio, ele é abundante, ele é eterno. Nesta oração, hoje vamos aprender a beber desse rio. Vamos aprender a fincar nossas raízes nessa margem. Vamos aprender a confiar não na cisterna rachada das nossas próprias forças, que sempre nos deixam sedentos, mas na fonte inesgotável da graça divina. A prosperidade que buscamos é, acima de tudo, um estado de confiança. A confiança serena do filho que sabe que o Pai é bom, que o Pai é fiel e que o Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Estamos prontos para mergulhar fundo nesta verdade. Estamos prontos para orar não mais pela prosperidade, como quem mendiga algo que não tem, mas vamos orar a partir de um lugar de prosperidade, reconhecendo quem somos em Deus, herdeiros da sua glória, participantes da sua natureza abundante. Que esta jornada seja transformadora, que cada palavra aqui dita seja como uma semente de fé plantada em boa terra, a terra fértil do seu coração, pronta para germinar, crescer e produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, para a glória de Deus Pai. Que a paz que você busca comece a se estabelecer em você agora mesmo. Este é o nosso ponto de partida, o reconhecimento de que a fonte de tudo o que precisamos já está dentro de nós e ao nosso redor, na presença amorosa do nosso Deus provedor. Amém. Pai amado, fonte de toda a vida, sol de toda justiça, ar que respiramos, viemos diante de Ti neste momento, não com a pressa do mundo, mas com a calma da eternidade que habita em nós. Viemos com corações abertos e humildes, esvaziados de nós mesmos, para sermos preenchidos por Ti. Trazemos o nosso silêncio, para que possamos ouvir a Tua voz. Reconhecemos, em espírito e em verdade, que tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que um dia seremos, vem de Ti. Não há uma única bênção em nossa vida que não tenha se originado no Teu coração generoso. Tu és o semeador divino. Tu és aquele que espalha a vida onde havia apenas pó. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não existem. Nós olhamos para a criação ao nosso redor e vemos o testemunho silencioso da Tua provisão constante. A Tua palavra nos lembra de olhar para os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, não se angustiam com o amanhã. E, no entanto, Tu os vestes com uma beleza, uma glória e uma elegância que nenhum rei, nem mesmo Salomão em toda a sua riqueza, poderia comprar ou imitar. Cada pétala é uma assinatura da Tua arte,
um lembrete do teu cuidado meticuloso. Se tu cuidas assim de uma flor que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais, ó Pai, tu não cuidarás de nós. A tua palavra nos convida a observar as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Elas não têm contas bancárias, nem planos de previdência. Elas simplesmente vivem na confiança diária de que o seu Criador as sustentará. E tu, Pai, as alimentas. Nenhuma delas cai por terra sem a tua permissão. Elas acordam a cada manhã e cantam louvores, não porque têm a garantia de um celeiro cheio, mas porque têm a certeza de um Deus fiel. Sabemos, em nosso íntimo, que o teu cuidado por nós, teus filhos, feitos à tua imagem e semelhança, é infinitamente maior. Nós valemos mais do que muitos pardais. Nós somos mais preciosos para ti do que as flores do campo. Esta verdade precisa descer da nossa mente para o nosso coração e se tornar a âncora da nossa alma. E, no entanto, Senhor, confessamos a ti a nossa fragilidade. Confessamos como, tantas vezes, nossos olhos se fixam obstinadamente naquilo que nos falta. Nossos corações se enchem de ansiedade. O mundo moderno é um terreno fértil para o medo. As contas que precisam ser pagas se acumulam. A pressão para prover, para manter um padrão, para não falhar, é esmagadora. A mesa que desejamos que esteja sempre farta, as oportunidades que parecem se fechar, o futuro que se desenha incerto diante de nós. O mundo nos ensina, a cada segundo, a temer a escassez. Ele grita em nossos ouvidos que não há o suficiente, que precisamos competir, agarrar, reter. Ele nos ensina a viver sob o peso da preocupação, carregando fardos que tu nunca nos pediste para carregar. E essa ansiedade, Senhor, é o oposto da fé. Ela é um ruído que tenta abafar a tua voz mansa e suave que diz: não temas, eu estou contigo. Mas hoje, Senhor, aqui e agora, em comunhão de oração, nós fazemos uma escolha consciente. Escolhemos desviar o olhar das águas turbulentas da dúvida. Recusamo-nos a dar mais atenção ao tamanho das nossas dívidas do que ao tamanho do nosso Deus. Nós escolhemos, ativamente, fixar os nossos olhos em Ti, o Deus de Abraão, que o encontrou no monte e proveu o cordeiro. Em Ti, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus que se revelou como Jeová Jiré, o nosso fiel provedor, o Deus que vê a nossa necessidade antes mesmo que ela exista e que já preparou a solução. Nesta oração, neste ato de fé, nós estamos plantando as nossas sementes, as sementes da nossa confiança, as sementes da nossa esperança. Onde as plantamos? Nós as plantamos no único solo que é verdadeiramente fértil, o solo da tua graça, da tua fidelidade e das tuas promessas. E como regamos essas sementes? Nós as regamos com gratidão. A gratidão é a linguagem da fé. Por isso, Senhor, começamos a te agradecer. Agradecemos não só pelo que já recebemos, pelas bênçãos visíveis que podemos contar, mas pela fé ousamos te agradecer por aquilo que ainda não vemos, por aquilo que sabemos que tu já preparaste para nós nos lugares celestiais. Agradecemos pela porta que tu vais abrir. Agradecemos pela cura financeira que está a caminho. Agradecemos pela ideia divina que trará a solução. Agradecemos pela paz que já começa a tomar o lugar da ansiedade. Esta é a fé que move o teu coração. Clamamos, Senhor, pela prosperidade que começa dentro de nós. Antes de pedir pela multiplicação dos pães, pedimos pela sabedoria para administrar o pão que temos hoje. Dá-nos a tua prosperidade de espírito, que tenhamos sabedoria em nossas decisões financeiras, que tenhamos discernimento para identificar as oportunidades que vêm de ti e a coragem para evitar os atalhos que nos afastam de ti, que sejamos íntegros em tudo o que fizermos. Clamamos pela prosperidade em nossos relacionamentos. De que adianta ter a casa cheia de bens se o coração está vazio de amor? Que o amor, o perdão, a paciência e a generosidade floresçam em nosso lar. Que a nossa maior riqueza seja a paz dentro da nossa família. E sim, Senhor, com um coração alinhado ao teu, oramos também pela prosperidade material.
Oramos pela tua provisão em nossas finanças. Não, ó Pai, não como um fim em si mesma. Não para alimentar o orgulho, a vaidade ou a avareza. Não para nos compararmos com os outros, ou para buscarmos a segurança que só pode ser encontrada em Ti. Pedimos com humildade para que possamos viver com dignidade, para que possamos honrar nossos compromissos, para que sejamos livres do peso sufocante da angústia e da dívida. E mais do que isso, Senhor, oramos pela provisão para que possamos ser canais da Tua bênção na vida de outros. Oramos por mãos cheias para que possamos ter mãos abertas. Oramos para que nossas vidas sejam extensões da Tua generosidade neste mundo, que possamos semear na vida de quem precisa, apoiar a Tua obra, gerar empregos e sermos uma resposta à oração de alguém. Que a Tua mão poderosa e generosa abra as janelas do céu sobre nós. Que a Tua bênção, aquela que enriquece e não acrescenta dores, nos alcance. Não porque merecemos, ó Pai, pois nada merecemos, mas porque Tu és bom, porque a Tua graça é superabundante e a Tua misericórdia dura para sempre. Que possamos ver a Tua fidelidade se manifestando no pequeno e no grande, no pão de cada dia e nos sonhos que Tu mesmo plantaste em nossos corações. Nós confiamos em Ti, nosso provedor. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita abundância, nós continuamos em Tua presença. Sentimos o peso da Tua glória e a leveza da Tua paz. Mas, com a mesma sinceridade com que Te louvamos, queremos agora confessar as nossas fraquezas. Queremos ser transparentes diante de Ti, pois Tu já sondas o nosso coração e conheces os nossos pensamentos mais profundos. Senhor, quantas vezes permitimos que o medo da falta se torne um gigante em nosso caminho, maior e mais real do que a nossa fé em Ti? Quantas vezes olhamos para os relatórios do mundo, para as notícias da economia, para o saldo da nossa conta e permitimos que o pânico tome o lugar da confiança? Quantas vezes nos encontramos presos, como pássaros em uma gaiola, em pensamentos de escassez, repetindo para nós mesmos que não vai dar, que não é para mim, que a bênção é para o outro? Nós confessamos que ao fazer isso, esquecemos quem Tu és, e mais tristemente esquecemos quem nós somos em Ti. Esquecemos que somos filhos do dono de todo o ouro e de toda a prata. Esquecemos que somos herdeiros de um reino inabalável. Esquecemos que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e fez chover pão do céu é o nosso Pai, hoje e sempre. Neste exato momento de conexão contigo, neste devocional nós clamamos: liberta-nos, Pai. Usa o Teu poder, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, para quebrar as correntes do medo que paralisam nossas ações e congelam nossos sonhos. Desfaz os nós da ansiedade que sufocam nossa esperança, aquela ansiedade que nos faz acordar no meio da noite com o coração apertado. Pedimos, Espírito Santo, que laves de nossa mente, do nosso subconsciente, toda crença limitante, toda palavra de maldição financeira que foi dita sobre nós ou por nós, toda mentalidade de miséria que possa ter sido plantada em nossa infância, toda semente de dúvida que o inimigo lançou em nosso terreno. Nós renunciamos a cada uma delas. Renunciamos ao pensamento de que não somos dignos da Tua abundância. Renunciamos ao medo de que, se formos abençoados, algo nos será tirado. Renunciamos à culpa de desejar uma vida próspera, uma vida que Te glorifique. Ensina-nos, Espírito Santo. Tu que és o nosso Consolador e Guia, ensina-nos a viver com a certeza da Tua provisão, não apenas com a esperança, mas com a certeza de que o Teu nada me faltará é uma promessa viva e ativa para hoje. Que a nossa confiança não esteja depositada na força dos nossos próprios braços, que se cansam, que não esteja firmada na aparente estabilidade dos nossos empregos, que podem mudar, que não esteja ancorada na segurança das nossas economias, que a inflação pode corroer. Que a nossa confiança, toda ela, cada fibra do nosso ser, esteja depositada unicamente na Tua palavra, na rocha inabalável da Tua fidelidade. O mundo pode falhar, os sistemas podem ruir,
mas a tua palavra permanece para sempre. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és fiel para cumprir. Pai, tu és o Deus que multiplica. Tu és o Deus do infinitamente mais. Nós nos lembramos disso agora. Trazemos à memória o teu caráter abundante. Tu és o Deus que pegou a farinha e o azeite de uma viúva, que pareciam ser o fim, e os multiplicou até que a chuva da provisão chegasse. Tu não deste apenas o suficiente para aquele dia. Tu deste o transbordante. Tu és o Deus que alimentou multidões no deserto. Diante da necessidade de 5.000 homens, tu não enviaste uma solução lógica. Tu pegaste a oferta pequena, os 5 pães e 2 peixes de um menino, e a abençoaste. E o resultado não foi apenas que todos comeram. Foi que todos ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Tu és o Deus da sobra, o Deus do mais que suficiente. Onde a tua presença reina, não há falta. Onde o teu poder opera, não há impossibilidade. Onde a tua graça se manifesta, a escassez se transforma em abundância. Por isso, clamamos por uma mentalidade de abundância. Não, Senhor, não a abundância arrogante do mundo, que pisa nos outros para subir. Não a ganância que nunca se satisfaz, mas clamamos pela abundância humilde, a abundância daquele que sabe que tudo depende de ti. A mentalidade daquele que entende que é um administrador e não o dono. Que possamos ser generosos. Liberta-nos do espírito de mesquinhez. Que possamos ser generosos mesmo quando achamos que temos pouco, sabendo que é o ato de dar que abre o fluxo para receber. Que o medo de faltar amanhã não nos impeça de obedecer ao teu comando de semear hoje. Que possamos ser gratos, Senhor. Mesmo nos dias de deserto, mesmo quando a provisão parece ser apenas um maná diário, o suficiente para hoje. Que possamos ser gratos por esse maná, sabendo que ele é o sustento da tua fidelidade, e que no tempo certo, tu nos levarás à terra que mana leite e mel. E agora, pela autoridade que temos em teu nome, nós declaramos que as portas que o inimigo fechou em nossa vida financeira e profissional sejam abertas agora pela tua mão poderosa. Que os caminhos que pareciam sem saída, becos escuros de dívidas e preocupações, revelem agora a tua direção, a tua solução criativa. Onde havia estagnação, que haja movimento divino. Onde havia dívida, que haja quitação, honra e prosperidade. Onde havia angústia e insônia, que transborde a tua paz, a paz que guarda o nosso coração. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Santifica a nossa profissão. Que tudo o que fizermos, cada projeto, cada telefonema, cada linha de código, cada serviço prestado, seja para a tua honra e glória. Que sejamos justos em nossos negócios, honestos em nossas transações e, acima de tudo, sábios administradores dos muitos ou poucos recursos que tu nos confias. Que a tua bênção, Senhor, como está escrito em tua palavra, nos persiga e nos alcance. Que não tenhamos que correr atrás dela, mas que, por andarmos em teus caminhos, ela venha sobre nós. E que sejamos reconhecidos, não pela nossa própria astúcia, mas como aqueles que prosperam porque andam contigo. Senhor, nosso Deus e Pai, à medida que permanecemos em tua presença, sentimos nossa fé sendo fortalecida e nossa visão sendo curada. Já clamamos pela libertação dos medos e pela quebra das correntes da escassez. Agora, ó Pai, queremos ir mais fundo. Queremos entender com o coração e com a mente qual é a nossa parte nesta aliança de prosperidade. Pois sabemos, Senhor, que a fé sem obras é morta. Tu não nos chamaste para sermos espectadores passivos da tua bênção, mas para sermos parceiros ativos no teu reino. Tu nos ensinaste em tua palavra que a vida é governada por princípios espirituais, tão reais quanto as leis da natureza. E um dos princípios mais poderosos da tua provisão é o da semeadura e da colheita. Enquanto durar a terra, disseste, não cessará a sementeira e a cega. Esta lei não se aplica apenas ao agricultor que lança o grão no solo. Ela se aplica a todas as áreas da nossa vida
especialmente às nossas finanças e aos nossos recursos. Muitas vezes, ó Pai, queremos colher onde não plantamos, queremos a abundância, mas retemos a semente. Queremos a generosidade do céu, mas praticamos a mesquinhez na terra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa falta de entendimento, pela nossa dureza de coração, pelo nosso egoísmo disfarçado de prudência. Hoje nós queremos consagrar a Ti não apenas as nossas necessidades, mas também os nossos recursos. Reconhecemos de forma solene e definitiva que não somos donos de nada. Tudo o que temos, nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, nossa saúde, é um empréstimo da Tua graça. Somos apenas administradores, mordomos Teus. E o que se requer de um mordomo é que ele seja encontrado fiel. Então, Senhor, a nossa primeira oração neste capítulo é: ensina-nos a ser fiéis. Ensina-nos a ser fiéis no pouco, para que possamos ser colocados sobre o muito. Ajuda-nos a honrar-Te com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. Nós queremos falar contigo, Pai, sobre a generosidade. Sabemos que este é um pilar da vida próspera. Tu mesmo deste o exemplo máximo, dando o Teu único Filho por nós. Tu és um Deus que dá, e Tu nos convidas a sermos imitadores Teus. Tu nos ensinas que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Liberta-nos, Senhor, da síndrome da mão fechada. Que o medo de faltar amanhã não nos impeça de obedecer ao Teu impulso de semear hoje. Quando vemos uma necessidade, quando o Teu Espírito nos move a abençoar alguém, a apoiar a Tua obra, a ajudar o necessitado, que não endureçamos o nosso coração. Que possamos dar com alegria, com liberalidade, não por obrigação ou constrangimento, mas porque amamos a Ti e confiamos plenamente que a semente lançada em boa terra sempre produzirá uma colheita abundante. Nós declaramos pela fé que entendemos este mistério. A semente que guardamos com medo apodrece. A semente que semeamos com fé multiplica. Oramos para que Tu abras os nossos olhos espirituais para vermos o dízimo e as ofertas, não como uma perda, mas como a semeadura mais poderosa que podemos fazer. É o ato de fé que quebra o domínio de Mamon sobre nossas vidas. É a declaração de que Tu, e não o dinheiro, és o Senhor dos nossos corações e das nossas finanças. Mas a fidelidade não é apenas sobre dar, é também sobre administrar. Por isso, clamamos agora, ó Deus de toda sabedoria, por sabedoria prática. Clamamos pela mente de Cristo para lidar com nossos recursos. Senhor, olha para aqueles que estão presos no laço das dívidas. Dê-lhes estratégias divinas para saírem dessa prisão. Mostra-lhes onde cortar, onde renegociar, onde buscar novas fontes de renda. Dê-lhes a disciplina e a perseverança para vencerem dia após dia a cultura do consumo desenfreado. Ensina-nos a evitar o desperdício, que possamos ver valor em cada recurso que Tu nos dás. Ensina-nos a poupar, não por medo do futuro, mas como um ato de boa mordomia, preparando-nos para as oportunidades que Tu colocarás diante de nós. Que não sejamos como o tolo que gasta tudo o que ganha, mas como o sábio que constrói sua casa sobre a rocha. E, Pai, oramos pelo nosso trabalho. Para muitos, o trabalho é a fonte primária da provisão. Abençoa, Senhor, a nossa profissão. Abençoa aqueles que estão empregados, que sejam luz e sal em seus locais de trabalho, que trabalhem com excelência, como se estivessem servindo diretamente a Ti, que sejam promovidos, reconhecidos e bem remunerados para a Tua glória. Oramos por aqueles que empreendem, dê-lhes visão, inovação e integridade, que seus negócios prosperem e gerem empregos, abençoando muitas outras famílias, que sejam líderes justos e compassivos, e oramos de modo especial pelos desempregados. Ó Pai, Tu és o Deus que abre portas onde só existem muralhas. Neste momento, envia os Teus anjos para conectarem essas pessoas às oportunidades certas, que currículos sejam vistos, que entrevistas sejam marcadas, que o sim da contratação seja liberado, que este tempo de deserto seja breve e que se transforme num testemunho poderoso da Tua fidelidade. Que possamos entender que o nosso trabalho é uma forma de adoração.
É a nossa parceria contigo na cocriação e manutenção do mundo. Santifica nossas mãos, nossa mente, nossa criatividade, que não trabalhemos apenas pelo salário, mas pelo propósito. Ao consagrarmos nossos recursos, o dar, e nosso esforço, o trabalhar e administrar a Ti, nós ativamos a Tua promessa. A promessa de que nos farias cabeça e não cauda. A promessa de que estaríamos só por cima e não por baixo. Não para nossa arrogância, Senhor, mas para que o mundo veja e saiba que existe um Deus em Israel, um Deus que cuida, que honra e que faz prosperar aqueles que nele confiam e que andam em seus princípios. Nós recebemos essa unção de sabedoria e fidelidade agora, em nome de Jesus. Pai, nosso Deus e nosso tudo, nós te agradecemos. Com o coração transbordando, nós te louvamos. Entramos em tua presença, nestes momentos de oração, trazendo nossos fardos, nossos medos e nossas necessidades. Agora, ao nos aproximarmos do fim deste tempo devocional, não queremos sair da mesma forma que entramos. Nós te agradecemos, não porque já vemos todas as respostas materializadas diante de nossos olhos, mas porque ouvimos a tua promessa e a tua palavra é a nossa garantia. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E hoje, nós escolhemos caminhar por essa fé. Nós entregamos esta oração em teu altar. Cada palavra que foi dita, cada lágrima silenciosa, cada pedido que ficou guardado no coração, nós o colocamos diante de ti. E como quem entrega um objeto pesado nas mãos de alguém mais forte, nós o soltamos. Nós entregamos a ti o como e o quando. Nós renunciamos à necessidade de entender toda a logística do milagre. Nós simplesmente confiamos que enquanto estamos orando, tu já estás trabalhando. Agora, Senhor, nós descansamos em ti. Esta é talvez a parte mais difícil e a mais importante da nossa oração. O mundo nos ensina a lutar, a nos preocupar, a correr de um lado para o outro, mas tu nos convidas a um lugar de descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje nós aceitamos esse convite, nós entramos no teu descanso. O que significa descansar? Significa que, quando a voz da dúvida tentar gritar mais alto, nós escolheremos ouvir o sussurro da tua fidelidade. Significa que, quando a ansiedade bater à nossa porta pela manhã, nós a saudaremos com a lembrança desta oração e com a certeza do teu cuidado. Descansar em ti é um ato de fé ativo. É a decisão de não permitir que as circunstâncias externas ditem a nossa paz interna. A nossa paz não está firmada em um saldo bancário positivo, mas na rocha inabalável que é o teu caráter. Nós soltamos agora, conscientemente, toda a ansiedade e toda a preocupação. Nós visualizamos esses sentimentos como nuvens escuras e permitimos que o vento do teu espírito as dissipe, revelando o sol da tua justiça, que brilha sobre nós. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós, cuidando de nossas finanças, cuidando de nossa família, cuidando de nosso futuro. O teu cuidado é perfeito e nós nos entregamos a Ele. E neste lugar de descanso e confiança, nós fazemos mais uma coisa: nós recebemos. A oração não é apenas sobre pedir, é também sobre saber receber. Pela fé, nós abrimos as mãos e o coração. Nós recebemos agora a tua promessa de prosperidade. Não a prosperidade egoísta do mundo, mas a prosperidade do reino. A prosperidade que nos aproxima de ti. A prosperidade que nos torna mais generosos. A prosperidade que abençoa nossa família e que transborda como um rio para o mundo ao nosso redor. Nós declaramos que a mentalidade de escassez foi quebrada e que a mentalidade da abundância divina é a nossa nova realidade. Nós recebemos a tua sabedoria. Pedimos que a partir de hoje, tu nos dês ideias divinas, discernimento claro e estratégias do céu para administrar o que tu nos confias. Recebemos a unção para sermos fiéis mordomos. Nós recebemos a tua provisão. Declaramos, pela fé, que as portas certas estão se abrindo, que as oportunidades que vêm de ti estão nos encontrando,
que o sustento para cada dia e o transbordante para semear está garantido em ti. Nós recebemos a tua paz. Aquela paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. A paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mesmo no meio da tempestade, nós saímos desta oração ancorados em ti. Que esta sensação de paz, fé e confiança não seja apenas para este momento, que ela permaneça conosco, que ela nos acompanhe durante todo este dia, durante toda esta semana, que possamos andar, a partir de hoje, não como órfãos que mendigam, mas como filhos amados do Rei. Certos da provisão que vem do alto, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E agora, eu quero liberar uma bênção sobre você que orou comigo até aqui. Que o Deus de toda a graça, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, vire o seu rosto em sua direção. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Ele abençoe o trabalho das tuas mãos. Que Ele multiplique a tua sementeira. Que Ele te dê saúde e vigor para desfrutar das bênçãos. Que Ele encha a tua casa de harmonia e amor. E que em todas as coisas tu sejas mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe abundantemente. Aqui é o canal Ecos da Fé, trazendo a palavra que alimenta a sua alma. Inscreva-se para mais mensagens e orações como esta. Que a sua paz esteja sempre em seu coração. Amém.